Os avanços tecnológicos registrados na área da comunicação mudaram não somente os hábitos dos profissionais, mas também do leitor. A informação não vem mais da folha de papel de um jornal, mas também pelas redes sociais e jornais online, que proliferaram na web. O leitor não para mais diante da banca de jornais para ler as últimas. Ele agora acessa o noticiário do próprio celular. Diante dos novos hábitos, está na hora de discutir a velocidade da informação same time e a profundidade, mesmo que tardia, da mídia impressa. Que futuro aguarda os jornalões? Eles terão espaço no mundo do texto e do hipertexto? Este tema controverso é a pauta de A Polêmica. Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do engenheiro Roberto Moraes e do jornalista Ricardo André. E obviamente conversaremos com vários assuntos que passarão da política para a administração, jornalismo. Tenho certeza que vocês ficarão muito felizes com as nossas abordagens. E antes de começar diretamente o programa, nós vamos falar no primeiro tema sobre o crescimento das redes sociais e, porventura, a diminuição dos jornais impressos. Mas antes de diretamente questioná-los acerca desse primeiro tema do programa, vamos ouvir o que a comunidade, o que o povo fala acerca dessa questão. Quando você busca uma informação, você acessa a internet ou você compra um jornal na banca? Internet. Porque a praticidade, Google, hoje em dia com o smartphone na mão, acho que é bem mais rápido do que jornal na banca. Eu acesso a internet. Por quê? É mais rápido, mais eficiente e não dá trabalho, né? Sair de casa para ir, pode estar chovendo, alguma coisa. Eu acho que a tecnologia nos ajuda a qualquer momento. Não, vou até a banca buscar um jornal, porque eu ainda não estou atualizada, né? Tem que me atualizar. Acesso à internet. Por quê? Acho mais fácil, mais viável, consigo consultar outras coisas também. Acho mais fácil pela internet. Eu acesso à internet, porque é um mecanismo mais viável, né? Para termos acesso com mais facilidade, nós temos a internet em casa, então é mais viável, né? Você tem um contato mais rápido, né, com as informações do dia a dia, sem precisar se deslocar até uma banca de jornal para adquirir um jornal para saber a notícia do dia a dia. Na internet, com certeza, você tem vários conhecimentos e você busca muito mais diversidade para poder a pesquisa, né? Agilidade também? Inclusive. Hoje em dia, com a comodidade, né, é muito mais fácil acessar a internet, então a banca meio que ficou de lado. Tá extinto, né? Nem tem mais essa proximidade que tinha antes, da gente ir na esquina ter uma banca. Hoje em dia nem tem mais isso, né? Eu procuro a internet, que é o acesso mais rápido e conforto da minha casa, não preciso descer para comprar nada. Você se lembra quando foi a última vez que você comprou um jornal? Comprar um jornal é mais difícil. Eu pego para ler o que já tem em casa, mas comprar para descer, eu não lembro não. Acesso à internet. A facilidade de locomoção está no meu celular aqui na mão, né? A banca de jornal eu tenho que ir até a banca não está comigo. E eu busco personalizado diretamente o que eu quero, não tenho que ficar lendo tudo, né? No celular vai direto ao meu interesse. Pois é, queria agradecer muito a sua presença, Roberto, também Ricardo, e como a nossa comunidade colocou no ar aí, a maioria hoje já opta muito mais pelas redes sociais do que pela mídia impressa. E eu queria que vocês fizessem a leitura de vocês com relação a isso. Isso realmente reflete numa realidade atual hoje, Roberto? Cláudio, primeiro é uma satisfação estar aqui no programa, junto com o amigo Ricardo, né, que temos contatos mais virtuais do que reais. É uma satisfação estar aqui pessoalmente com vocês. Eu acho que essa realidade,
ela é cada vez mais presente, né? Eu não sou daqueles que vaticinam que necessariamente o jornal vai acabar daqui a 10 anos, 15, mas é uma verdade que o jornal impresso, ele hoje tem menos peso na sociedade em termos de capacidade de informar, ele é cada vez menos lido e eu acho que ele tem problemas de credibilidade nos diversos níveis e é menos acessível comparado com a internet, né? Hoje, uma pesquisa mais recente do Google, exclusivamente para o Brasil, identificou que o Brasil tem 30 milhões de multitelas, que é como eles estão chamando as pessoas que ficam acessando o computador, o smartphone, o celular e a televisão. Quer dizer, não são pessoas que você não vai discutir se elas entram na internet, elas não saem da internet o dia inteiro, né? Público fixo, né? Então essas pessoas, esse número é muito maior, por exemplo, ele é maior do que a soma da quantidade de internautas que você vai ter na Inglaterra e na França quase que somado. Então é um número muito grande, é crescente, e são pessoas que não saem da internet. Então, nesse sentido, as pessoas já informaram. Então, ela não tem por que esperar o jornal do dia seguinte para ler as matérias, para ver a repercussão das opiniões. Então, isso é crescente na medida que os celulares e o smartphone foram ficando mais baratos, o acesso à internet também foram ficando mais barato pelo telefone, foi ficando mais amigável, quer dizer, não precisa de grande capacidade. Você lembrar que um tempo atrás, você para entrar na internet, você precisava de um curso de informática básica, hoje as pessoas já começam a ter acesso e aprender em casa. Então essa realidade acabou ela se colocando, quer dizer, a tecnologia colocou para a sociedade, não só nas capitais, nas regiões metropolitanas, mas também no interior, uma nova realidade. E eu acho que ela tende a ocupar um espaço cada vez maior. E de certa forma também democratizou, porque como é uma tecnologia barata, né, pessoas com uma estrutura muito pequena, tem a possibilidade de gerar informações, de participar do debate, tanto com blogs, como principalmente através das suas páginas nas redes sociais. Ricardo, qual essa leitura que você faz disso aí? O principal meio de comunicação de informação do brasileiro nunca foi o jornal impresso. Acho que sempre foi a televisão e o rádio. E excepcionalmente agora, né? Especialmente agora, com o advento da internet, com a facilidade, com essa democratização às avessas, porque o que a gente defendia 20 anos atrás, o que a gente sonhava, é que as empresas de comunicação fossem democratizadas. E defendia cooperativas, jornalistas e tal. Aconteceu o contrário. Houve uma democratização maior do que se esperava e para todo mundo. Hoje todo mundo é jornalista. Hoje raramente se encontra uma pessoa que não tem um Facebook, que não tem um blog, ou no próprio Facebook você está divulgando as suas coisas, a sua cidade, o seu bairro, os seus problemas, está comentando e está disseminando a informação. O que a gente esperava há 20 anos atrás, que as famílias, Marinho, Tívita, Mesquita, Frias, que são os donos das grandes emissoras, dos grandes meios de comunicação no Brasil, democratizassem a sua ação, a sua mídia, houve pela própria tecnologia, né? Não só o jornalista tem acesso hoje a tudo isso, como a população toda. Uma democratização forçosa, então. Forçosa e muito bem-vinda, né? Olha só, aí a gente para uma questão. Roberto colocou e você colocou essa democratização da informação. Mas, na minha opinião, há um risco aí de você saber a qualidade da informação que chega para você. Principalmente desses mais jovens, que de repente podem estar optando por uma internet em detrimento aos tradicionais livros, por exemplo, com um estudo até um pouco mais aprofundado. Nós não corremos o risco também de ter grandes acessos à internet, mas uma dificuldade desse novo leitor, desse novo comunicador, de discernir o que é realmente uma informação de qualidade e um nicho informativo? Cláudio, eu acho que você coloca duas coisas que são importantes de serem analisadas. Primeiro é que a qualidade da informação, a credibilidade, na verdade, ela merece ser toda questionada, no meu modo de ver, né? Se tem uma coisa que me incomoda na produção da informação, é a história da neutralidade. Para mim não existe neutralidade. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma informação. E, na verdade, eu vou ler diversas informações e vou filtrar, e vou construir uma opinião a partir disso. Quer dizer, joga por terra aquela ideia de um veículo de informação produzir opinião. Isso não existe. As pessoas têm opinião e se formam a partir das leituras das diversas questões. Isso é uma coisa. A segunda coisa é no que diz respeito ao risco da nova, o que chamam de geração Z, né, que já nasceu com a tela, né, teve contato com a tela logo depois da mãe,
esses multitela, deles terem mais dificuldade de se aprofundar sobre determinado assunto, né? No sentido de estudar, de refletir, parar para pensar, porque essa atividade, sob o ponto de vista mental... E muito imediatista, né? Ela é muito... E tende a ser superficial. Né? Ao passo que a reflexão, o aprofundamento, a crítica principalmente, ela exige uma elaboração, ela exige tempo. Né? Então, se você fica trabalhando com as informações de um e de outro, você fica no nível quase que da fofoca, né? Do disse-me-disse, da conversa do muro de antigamente, que é válido para a sociabilidade, mas não é válido do ponto de vista de aprofundar e de formular a crítica, porque é em cima da crítica que uma sociedade cresce, né? Ao você confrontar... Tem verdade absoluta, né? E você confrontar as opiniões, né? E para isso é importante a gente também estudar quem antes já refletiu sobre um conjunto de coisas para que a gente possa, de certa maneira, aprofundar o conhecimento e levar ele a um patamar que a sociedade não tem hoje. Então, nesse sentido, eu identifico que as redes sociais tomam muito tempo das pessoas, não só da juventude, né? Um tempo que não está dedicado a outros estudos. Então, como tudo na vida, tem bônus e ônus, né? Preciso saber, de certa forma, lidar com essas questões. Ricardo. Dosar o tempo que você usa a internet para entretenimento e o tempo que você usa para conhecimento, né? O conhecimento para você adquirir ou disseminar conhecimento. Acho que isso, mesmo fora da internet, você tendo acesso a jornal, a livro, qualquer outro tipo de meio de você se informar, você tem que ter a sua opinião crítica, né? A formar a massa crítica. Até me faz lembrar o que o Papa Francisco disse aqui, né? Que não me agrada o jovem que não protesta, que não critica. A visão crítica você tem que ter sobre tudo, não é só sobre... É o poder de indignação de se reclamar de todos os eventos sociais. Exatamente. Agora, toda a informação ela deve ser questionada. Porque quem dá uma informação, ele tem um interesse por trás daquela informação. Ou o interesse de te convencer ou convencer alguém de alguma coisa. Então, por isso que toda informação ela tem que ser questionada. Perfeito. Outro cenário que eu observei, principalmente nessa época das manifestações, que eu gostaria até de saber a opinião de vocês com relação a esse novo evento, ou se realmente nem é sempre tão novo, mas foi o trabalho de grupos online como o Ninja, o Grupo Ninja, que fez aqueles trabalhos de cobertura quase em tempo real e depois de uma certa resistência, grandes empresas de comunicação como a Globo começaram a se valer daquele material até que não tem edição, tem materiais aí de 24, 25, 30 minutos, mas uma coisa que retratou o dia a dia, a questão dos momentos, a questão de algumas certas violências por parte do governo na força de repressão da segurança, mas foi um trabalho viável. Talvez as empresas, se não tivessem esse trabalho de rua, não teria tanta amplitude na comunicação. Essa também é uma forma de jornalismo ou é uma coisa um pouco perigosa e tendenciosa? Bom, Cláudio, eu prefiro falar em termos de comunicação e não necessariamente de jornalismo. Quer dizer, as pessoas têm mais facilidade hoje para comunicar o que ela está pretendendo, né? Como o Ricardo falou, quer dizer, seja para convencer as outras pessoas, para melhorar o mundo na visão idealista, seja para ganhar dinheiro, né? É para isso que a comunicação serve, quer dizer, para você fazer fluir a economia, apresentar um produto e apresentar as ideias e ao mesmo tempo criticar a sociedade, né? A sociedade de consumo, criticar o governo. E nesse sentido, quer dizer, o que acontecia antes que você dependia de um jornal, de um editor, né? Que você tinha que sentar lá, convencer ele, ir para a rua. Vender a matéria. Vender a matéria. E muitas vezes ele não ia porque o dono do jornal não quer que aquela matéria vá no ar, a não ser que seja amigo dele. Isso mudou. Isso mudou e vai mudar de forma muito mais acentuada. Há uma resistência para os grupos de comunicação aceitarem isso, né, de certa maneira, de que você pode veicular as informações, né? E as redes sociais, e aí na verdade nas redes sociais, nos blogs, nas páginas da internet, quem consegue construindo uma credibilidade, né, que é aquilo que você se referiu à qualidade, quer dizer, vai conquistando as pessoas pelo conjunto de informações que dá. Tem pessoas que são mais autoritárias, tem outras que são mais democráticas na internet, e aí de acordo com o perfil você faz a escolha de estar lendo o que ela está publicando. Então nesse sentido, quem dá a informação online, né, as grandes mídias acabam quase que sendo obrigadas a veicular aquilo. Porque há uma outra coisa que particularmente me incomoda muito, e eu compreendo, mas me incomoda,
que é essa ideia da primeira mão. Isso é a ideia da notícia como mercadoria. Já passou um pouco disso aí. Isso não tem muito fundamento, até por causa dessa interatividade. Né? Porque as pessoas... completa, uma informação hoje completa a outra. Às vezes você... O furo só vale como vaidade para o jornalista. Não, e muitas vezes, Ricardo, tem a coisa do que o cara publica 10 minutos depois e retroage no seu cronômetro lá, a notícia, para dizer que deu em primeira mão. Então, eu particularmente nunca valorizei isso, né? Porque isso perde sentido, porque a notícia fica velha, fica velho muito rapidamente. Mais importante que isso, eu imagino, que na sociedade hoje mais complexa que a gente vive, é quem consegue interpretar aquela notícia mais cedo. Né? Tem uma notícia que chega e quem interpreta qual é o link que ela tem com as diversas outras questões políticas, econômicas, sociais, contextualizar, quer dizer, fazer o... E tem uma vitrine ali de opções e que pouco importa do furo, e sim da qualidade do que está sendo mostrado. De fazer a análise. A análise é necessária, porque dificilmente você vai ter uma mídia sem um aparato de jornalista, de estrutura, tá dando notícia online o tempo todo. Eventualmente você produz essa notícia mais rapidamente que outra. Agora, a capacidade de analisar, isso as próprias redes sempre precisaram. Tanto é que ela tem a figura nos cursos de jornalismo lá de procurar o especialista. Né? Eu, particularmente, sempre brinquei com isso, que você procura o especialista, mas a pauta vinha fechada. Né? Eu perguntava assim, onde é que entra a minha fala aqui? O que vocês decidiram que eu tenho que falar? Né? Aí eu dizia, isso daqui eu não quero falar, porque a matéria saiu fechada lá da editoria. Isso caiu por terra. Eu hoje muitas vezes sou procurado, eu digo assim, a minha opinião sobre esse assunto está na internet, no meu blog, eu já comentei sobre isso. Muito importante dessa tecnologia é que você, até pouco tempo atrás, você pegava, a informação que você recebia, ela era trabalhada, retrabalhada por várias pessoas. Hoje você tem acesso à fonte primária da informação. Por exemplo, se você quer saber o que está havendo no julgamento do Mensalão, você vai ler no Globo amanhã ou na Folha de São Paulo, mas você pode ter visto o julgamento na véspera. Você vai ter a sua visão da fonte primária da informação. Quer dizer, quem escreveu a matéria sobre o julgamento vai ter uma opinião e você tem a sua, que você assistiu ao julgamento. Eu, então, que eu sou viciado em julgamento do TSE, em sessão da Câmara, sessão do Senado, então, quando no dia seguinte eu leio o jornal, eu faço o cotejamento da... Não é uma notícia nova para você. Exatamente. Ela pode agregar alguma coisa, né? E o que o editor, que o repórter trabalhou naquilo, os pontos que ele destacou, nem sempre são os mesmos que eu destacaria. E assim como eu, muitas pessoas fazem a mesma coisa, têm acesso à fonte primária da informação. Não só nessas sessões que acontecem, mas nas coletivas ao vivo. Hoje você tem centenas de opções de canais de TV a cabo que transmitem quase tudo ao vivo. Como o Mídia Ninja, que é um fenômeno diferente, porque eu nunca defendi esse negócio essa utopia da isenção. Acho que a mídia ela tem que ser, quanto mais engajada ela for, mais honesta ela é. Entendeu? Se a mídia, se os ninjas são engajados com o PT, estão ligados a Dilma, ligados a Lula, mas eles dizem isso abertamente. O financiamento da Petrobras é 800 mil. E fizeram um grande trabalho transmitindo ao vivo um monte de coisa que não iria ao ar, inclusive desmistificou várias coisas que a Globo tinha publicado após a edição. Entendeu? Outra coisa importante, você colocou aqui nas questões das sessões ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Até bem pouco tempo atrás, isso é praticamente impossível você ver esses bastidores. Então, hoje, o Supremo é até muito contestado, as reações, os arroubos que são feitos pelos ministros, mas isso também é fruto de uma instantaneidade daquelas informações. A possibilidade de nós estarmos em casa e dentro das sessões, isso tende a nos qualificar também no que tange a informação, no que tange até futuramente em certas opções eleitorais, inclusive? Vivenciar o trabalho interno das sessões da Câmara? Cláudio, eu acho que isso tudo é muito novo, né? A gente está aqui, ousar interpretar isso não é uma coisa simples, né? Eu acho que a sociedade está mudando muito, né? Ela está se tornando mais complexa, porque de uma forma geral e positivamente as pessoas cada vez são mais críticas, e aí de certa forma eu interpreto que isso é bom para a sociedade, porque é bom porque as pessoas saiam das suas garantias, das suas soberbas, e coloque a cara a tapa. Não é simples você ter uma página na internet durante um período e estar expondo suas opiniões e estar recebendo as críticas de tudo quanto é lado. Você aprende, com o tempo, a absorver isso. Isso é positivo para a sociedade, porque torna a sociedade mais democrática.
Nesse sentido, eu acho que é positivo você ter mais informações para refletir, mas eu continuo insistindo que não é uma coisa simples você está sendo bombardeado por informações de tudo quanto é lado e ter a capacidade de analisar se você não tiver a capacidade de aprofundar, né, de estudar. Você precisa ter um background, você precisa ter uma base, né, para você poder fazer essas ligações todas. Porque senão você tende a ser mais facilmente manipulado pelas pessoas, né, pela informação, pelo argumento mais simples. Né, e com isso você fica mais na superficialidade das questões. Agora, no meio disso está a disputa política. Né, que é natural na sociedade, a disputa para você representar a sociedade como um todo, vão estar as pessoas. É por isso que os partidos, os políticos estão cada vez mais na internet, porque estão disputando esse espaço de ter acesso às pessoas, buscando uma mediação a mais. E eu vejo isso como positivo. Agora, como é que isso vai avançar com o tempo? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Quando a gente olha para trás, né, 10 anos atrás, né, não existiam os blogs, né? Raros os blogs, tá? E a gente, 10 anos, quando você projeta, você imaginar como é que vai ser daqui a 10 anos para frente, né? Muita coisa vai se alterar até lá, e para bom e para ruim. Eu vou deixar a fala do Ricardo para depois do intervalo. Nós estamos aqui com o Ricardo André e Roberto Moraes, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.